Meu Deus. Né? Você dá aquela respirada e joga a bola pra cesta. Essa em homenagem ao Leozinho. Oi, gente! Hoje eu vim falar de um assunto bem legal. Que eu morro de medo de falar sobre esse assunto, mas ele é um assunto necessário. E eu já falei aqui em diversos vídeos sobre vários aspectos, mas hoje eu vim falar de novo, porque tem muita gente chegando no canal que não assiste os vídeos antigos, então eu vou falar sobre a aposentadoria por invalidez. Uhul! Gente, esse é um assunto que sempre causa em mim um furor, assim, causa em mim um negócio, né? Eu tenho, assim, uma irritação muito grande de ver nos grupos de pacientes, pessoas que não sabem nada sobre benefícios do INSS, mas resolvem falar tudo errado para aquelas pessoas que vão lá e pedem ajuda. Ah, tá, Jussara, mas por que você é diferente? Porque você sabe. Porque eu trabalhei 30 anos no INSS. E porque eu também sou paciente, porque eu também vivi a história da aposentadoria. E eu já vou falar, os comentários vão ficar fechados para perguntas sobre benefício, porque eu não vou responder, tá? Porque eu não tenho autoridade para fazer isso, apesar de ser uma funcionária aposentada. Outra, porque eu já não trabalho há muito tempo, então eu não me acho apta a falar sobre isso, nem orientar ninguém. Para isso a gente tem um monte de gente aí que tá na ativa, inclusive eu vou trazer uma pessoa aqui muito legal para falar sobre esses assuntos. Então, vamos lá. A minha indignação, primeiro, é essa, né, de que as pessoas resolvem falar sobre benefício como se elas soubessem tudo e elas não sabem nem a regra que rege o benefício. Então, em vez de você ajudar uma pessoa, ao invés, né, de você ajudar a pessoa que tá lá te perguntando, você só cria nela uma expectativa de coisas que não vão acontecer, porque se fala muita bobagem. Então, eu vou começar, assim, chutando a bola mesmo. Assim, benefício por invalidez, aposentadoria por invalidez, bem como auxílio-doença, são benefícios por incapacidade. Eles não são benefícios por doença, né? Então, a primeira coisa que se faz... Então, o que significa ser um benefício por incapacidade? O benefício por incapacidade, o que vai ser avaliado é a sua incapacidade para o trabalho e não a doença que você tem. E eu vejo que as pessoas que têm câncer, ou às vezes outras doenças, né? Elas querem um prêmio porque elas tiveram câncer. Ponto. Vou só fazer uma parte. Não que eu não ache, né? Até porque eu sou uma paciente, né? Que a gente não vive uma vida difícil. E que sim, que precisaria ter políticas públicas e um monte de coisa para melhorar a vida do paciente com câncer em relação a essa coisa do benefício. Sim, isso precisava existir, mas vamos falar do que existe, né? O que existe é um benefício, são dois benefícios por incapacidade, que é o auxílio-doença e o aposentadoria por invalidez, que é o que eu resolvi falar aqui hoje, e eles são benefícios por incapacidade, tá? E tem uma regra, tem uma lei, então é mentira quando vocês entram num grupo de Facebook, é um grupo de pacientes, que você pergunta alguma coisa e aí vem logo um monte de mensagem. Não, você tem direito porque você tem câncer. Não, você tá incapaz do trabalho? Se você estiver incapaz do trabalho, você tem direito. Se você não estiver incapaz, não é porque você tem câncer que você vai ter o benefício. Tudo bem, eu tô sendo nua e crua pra falar isso, né? Aí, ponto. Aí eu faço uma parte também. Eu sei muito bem, né? Até porque trabalhei com eles uma vida inteira, que alguns peritos não olham na sua cara. Eles não sabem exatamente o que você tem. Eles não querem saber e eles estão um pouco se lixando pra você. E eu, nessa hora, eu sou do nosso time de paciente, né? E muitos pacientes são prejudicados por essa perícia mal feita, né? Na verdade, por essa imperícia. E eu sei que isso é verdade. Mas vamos falar só do real? O real é que o perito, ele avalia a tua incapacidade para o trabalho ou não. Se ele te acha capaz, e aí eu não vou entrar no mérito se ele tá certo ou errado, porque sim, muitos peritos avaliam isso
totalmente errado, né? E dizem que você tá capaz e você não tá. E aí sim entra uma coisa muito importante, que eu mudei o meu pensamento dos vídeos anteriores para cá, que sim, o paciente com metástase, ele tem o tratamento dele, a vida dele vai ter uma dinâmica muito diferente, né, de um paciente, por exemplo, que só está em hormonioterapia. Muitas meninas querem estar no auxílio doença fazendo hormonioterapia. Por quê? Porque a hormonioterapia tem muito efeito colateral, a gente até fez um vídeo recente sobre isso e tal. Mas não esses efeitos colaterais não incapacitam esta mulher que já tá numa fase diferente, ela não tá curada, apesar de muitas falarem que tá curada quando interessa, mas faz hormonioterapia, não tá mais curada porque quer se aposentar. Vocês entendem o que eu tô falando? Não bate, entendeu? Essas mulheres, elas não estão incapazes para o trabalho. Elas tomam um remédio que as deixa com efeitos colaterais e fadiga e tal. Então, elas não estão com tanta vontade assim de voltar, né, a trabalhar. Então, assim, eu não tô sendo sutil para falar de algumas coisas, mas eu também não quero parecer insensível. As pessoas com metástases, sim, vão ter a partir dessas metástases uma vida com uma doença grave e incurável. Elas não vão se curar, então elas vão estar num tratamento eterno, como eu estou. Porque muita gente pode virar e falar assim, então, Jussara, você tá falando isso, mas você é aposentada. Então eu vou contar a minha historinha, que foi muito interessante. Porque assim, muitas pessoas querem a aposentadoria de qualquer maneira, né? Elas se esquecem que elas não vão poder mais trabalhar formalmente, elas poderão ter um trabalho informal, não é que elas podem, mas elas acabam tendo, né? Então isso é ilegal. Elas esquecem que elas ainda são novas e podem ter uma carreira pela frente, que o câncer não impede isso. Enfim, elas esquecem que elas podem ter vida normal, elas querem viver esse câncer até sempre. Elas querem morrer de uma outra coisa aos 90 anos, mas elas querem ficar com aquele vitimismo de que eu tive câncer. E aí elas perdem uma oportunidade incrível de construir uma carreira. Eu não tô falando que todas, cada caso é um caso realmente, mas eu tô falando aqui de um genérico pra gente poder pensar sobre isso. Inclusive porque o que se ganha de aposentadoria defasa. E num certo momento você pode estar ganhando bem agora, mas quando for lá na frente, o dinheiro não dá nem para comprar os teus remédios de pressão alta. Não vamos nem falar em câncer. Então é preciso que se pense e repense sobre isso. Eu fico feliz quando eu vejo as meninas nos grupos falando assim, ai, eu queria ouvir experiências de quem está trabalhando mesmo fazendo quimioterapia. Ai, eu queria ter experiência de pessoas que voltaram a trabalhar e que voltaram à vida normal. Porque eu acho que isso é o normal, não a gente querer se aposentar. Então, eu trouxe esse assunto aqui, eu acho que eu falo até muito empolgada sobre isso, assim, porque eu queria que vocês pensassem nisso. Eu mudei a minha avaliação, eu acho que sim, pacientes com metástases precisam ter qualidade de vida, então o trabalho geralmente é um causador de muito estresse na vida de todo mundo. Então eu acho que sim, que dá para ter um olhar diferente para essas pessoas que estão num tratamento paliativo. Mas vamos pensar seriamente no que a gente quer para nossas vidas, sem ficar pensando só que a gente pode ter aquele dinheirinho do governo, porque a gente fala mal do governo, mas às vezes a gente se comporta exatamente como aqueles que estão no poder. Então eu acho que a gente tem que pensar sobre isso e eu vou sempre estar falando sobre isso aqui, vocês gostando ou não. Eu sei que tem gente que ama, mas tem gente que odeia quando eu falo isso. Paz, gente. Eu só quis mostrar aqui a minha opinião e meu senso crítico em relação a isso. Vamos conhecer mais as leis. Nem sempre a lei é justa e é como ela deveria ser ou como a gente gostaria que ela fosse, mas ela existe. E ela tem que ser seguida. E isso, se a gente fizer ao contrário, ou se a gente burlar, isso é fraude, entendeu? E aí a gente vai estar fazendo exatamente tudo que a gente não quer para o nosso país, para nossa vida e para tudo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do que eu falei, que vocês compartilhem e que principalmente vocês pensem sobre isso, porque isso é muito importante.
Então compartilhem esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, vai lá no Instagram, vai dar uns likes pra mim que eu gosto e um beijo.